Olá, começa agora o programa que fala de inovação tecnológica e negócios escaláveis para atender as demandas do dia a dia. Esse é o Projeto Startup. Eu sou Camila Xavier e você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com Felipe Figueiredo, ele que é analista de inovação do Sebrae Nacional. Mas antes desse bate-papo, nós vamos conhecer essa startup inovadora, pioneira e que pretende quebrar o tabu que é falar da morte e como vão ficar seus bens e patrimônio quando não estiver mais nesse plano terreno. Ficou curioso, né? Vamos conferir do que se trata a guardadoria. Thiago Luiz Silva Campos, 33 anos, empreendedor. A guardadoria começou da dor da perda de um ente querido. Quem já teve um falecimento de alguém próximo na família, de um amigo, sabe que a morte, além de dolorosa, é extremamente trabalhosa. A gente costuma dizer aqui na guardadoria que a morte costuma deixar mais perguntas do que respostas. Quando alguém falece, ficam em aberto coisas como o que fazer com as roupas da pessoa que partiu, como organizar as redes sociais, eu mantenho aquele perfil ou eu excluo? Como é que eu quero que seja dividida a minha herança? O que será que essa pessoa gostaria na sua homenagem, na sua cerimônia de despedida? É alguém que é doador de órgãos ou não é? É alguém que gostaria de ser cremado ou de ser sepultado? Todas essas questões, quando elas não são trabalhadas em vida, elas ficam nos ombros dos entes queridos. Eu perdi 2 tias para o câncer, meu sócio Fabrício perdeu um irmão aos 40 anos de idade, muito precocemente, que deixou filho pequeno e patrimônio para ser gerenciado. E nós dois, como advogados que somos, observamos que a forma de lidar com o final da vida no Brasil ainda é muito antiquada. A única forma que as pessoas têm de se preparar para isso é fazendo um testamento, é buscando um advogado, um contador. E isso tudo, muitas vezes, além de parecer muito complexo, costuma ser caro. A gente começou a olhar para esse tema e falou, cara, e se a gente colocasse tecnologia para modernizar a forma como as pessoas pensam sobre o final da vida? Porque se você para alguém na rua e pergunta, pô, vamos organizar a sua herança, vamos pensar sobre o que vai acontecer quando você não estiver mais por aqui, as pessoas vão até sair correndo. O brasileiro tem um tabu muito grande de falar sobre esse tema. Então a gente olhou para isso e falou assim, cara, a gente pode diminuir muito o sofrimento das pessoas se a gente fazer com que essas conversas sobre o final da vida se torne algo um pouco mais leve, um pouco mais acessível. Então a gente começou a buscar tecnologia para fazer com que as pessoas consigam se planejar para o final da vida com mais velocidade, com mais segurança, com mais tranquilidade. Então a gente criou a nossa startup com essa missão de tornar o final da vida um assunto mais sereno, um assunto mais leve, evitando conflitos familiares e também perdas patrimoniais. Pela lei brasileira, quando alguém falece, você precisa dar início ao processo de inventário, em até 60 dias. E esse processo, além de caro, ele costuma ser muito demorado. Então, muitas famílias acabam tendo perdas patrimoniais e acabam entrando até em conflitos por causa do processo de inventário. E assim a gente usou a tecnologia para fazer com que as pessoas organizem a sua herança sem estresse. Essa é a nossa grande proposta. E a missão da guardadoria como startup é trazer esse assunto, que ainda é um pouco restrito às famílias com muito dinheiro, para a população. Então a gente ajuda a pessoa a entender, será que é melhor ela fazer um testamento? Será que é melhor ela criar uma holding? Será que é melhor com que ela faça uma doação em vida, uma previdência privada, um seguro de vida? Qual é a solução que essa pessoa pode tomar para evitar que seus filhos, provavelmente na maior parte dos casos, filhos, o esposo, a esposa, aqueles entes queridos mais próximos sofram com a partida dela? E muitas vezes é assim que as pessoas falam sobre as questões no final da vida. Elas deixam num caderninho anotado, às vezes deixam no arquivo, no computador, no HD, às vezes deixam com um amigo alguma informação. Com a guardadoria, a pessoa tem uma plataforma, um sistema, onde ela vai lá e registra as vontades dela. E essas vontades são atribuídas aos guardiões. Então, cada pessoa escolhe quem são as pessoas de confiança que vão lidar sobre aquele tema. Aprendendo com todas essas questões que a gente sofreu na pele, foi que a gente criou essa startup.
Hoje no Brasil a gente tem uma série de estruturas familiares muito diferentes. Antigamente era comum que a pessoa casasse com alguém, ficasse com essa pessoa pelo resto da vida, se separasse, não casava mais e coisa do tipo. Hoje não. Hoje a pessoa casa, às vezes tem um filho com uma pessoa, aí separa, aí casa com outra pessoa que já tinha um filho, e essas estruturas familiares vão ficando mais complexas. E à medida que isso vai acontecendo, uma série de dúvidas vão chegando. Bom, aquele filho que eu tive do primeiro casamento, agora eu cuido de um filho que nem é meu de sangue, mas que vive comigo o tempo inteiro. Esses filhos vão ter o mesmo direito na hora da herança? Como organizar o meu patrimônio entre essas pessoas? Essas dúvidas todas fazem com que as pessoas fiquem perdidas sobre essas questões de organização patrimonial e organização sucessória. Mais do que possíveis conflitos familiares, todos os anos mais de 300 mil processos judiciais são abertos no Brasil para discutir questões relacionadas à herança. Tudo isso gera uma perda patrimonial muito grande. Estima-se que o custo de transmissão de herança gira em torno de 15% a 40% do patrimônio deixado. E o objetivo da guardadoria é evitar que isso aconteça. Para você ter uma ideia, uma das saídas possíveis é criar uma holding familiar. E uma holding tem um investimento de 15 a 60 mil reais. Ou seja, com uma fração do valor que você teria que despender do seu patrimônio para transmitir esses bens pelos processos tradicionais, você consegue evitar a deteriorização do patrimônio e evitar conflitos familiares. É dar para as pessoas o poder de decidir em vida como é que elas gostariam que a herança dela fosse dividida. E mais, como é que elas gostariam de ser lembradas. Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos fazendo a nossa carreira profissional, vamos construindo empresas, vamos construindo nossa carreira para buscar deixar um legado. Como é que você quer ser lembrado? Quando a gente oferece soluções dentro da nossa plataforma como memorial, você tem a oportunidade de criar sua página na nossa plataforma, deixando algumas coisas sobre você, para que seja um site eterno, uma memória eterna de quem foi você, do que você acreditava, de quais eram os seus valores. Assim, daqui a alguns anos, seus tataranetos e todas as outras gerações poderão montar aquela árvore da família e saber quem era você, o que você gostava, quais eram as músicas que você curtia, o que você gostaria de deixar de mensagem para o mundo. Então, o que a guardadoria oferece são soluções para o planejamento para o final da vida. E isso vai muito além das questões patrimoniais. Nós gostamos de dizer que existe uma tríade do legado, que envolve questões emocionais, operacionais e financeiras. A morte gera repercussões de diversas espécies na vida de quem foi e na vida de quem fica. Então, o que acontece na prática é que quando alguém falece, uma série de decisões precisam ser tomadas. E a guardadoria atua oferecendo um apoio próximo e uma tecnologia avançada para ajudar as pessoas a lidarem com esse que é um dos maiores desafios da vida. As nossas soluções envolvem desde a criação de holding familiares, que tem um investimento aqui com a gente entre 15 e 60 mil reais, a depender da estrutura familiar e da estrutura patrimonial, até a criação de testamentos. Você pode fazer um testamento, por exemplo, que a gente chama de testamento vital, que é um testamento que fala sobre quais procedimentos de saúde você gostaria de ser submetido ou não. Existem soluções de seguro de vida, existem soluções de planejamento de previdência privada que nós realizamos dentro da nossa empresa. Foi muito importante esse nosso processo de amadurecimento das ideias, porque a gente teve a oportunidade de conversar com um fundo de investimento de Singapura que chama Fundo Antler, que começou no Brasil em 2022 e que, ao ouvir a nossa proposta de trabalhar com esse tema, gostou muito desse tema e fez um investimento de 150 mil dólares para a gente começar a trabalhar na divulgação desse tema, trazendo mais pessoas sobre na consciência desse assunto para ajudar as pessoas a organizarem a herança no Brasil. Então foi muito legal porque a gente teve essa ideação, a gente começou a trabalhar nas redes sociais, com marketing digital, tentando conversar com as pessoas sobre esse tema, vendo se as pessoas tinham abertura, e a gente percebeu que tinha um grande interesse das pessoas em falar sobre isso. Porque o que tem acontecido é que muitas pessoas que já perderam um ente querido e que já sofreram com o processo de inventário estão na internet buscando por ajuda, porque elas não querem dar trabalho para a pessoa que fica. O grande diferencial da guardadoria é trazer tecnologia para um sistema antiquado que existe atualmente. Você não precisa mais fazer um testamento indo até o cartório, por exemplo. Com a nossa tecnologia você consegue fazer isso sem sair de casa. Você não precisa consultar vários especialistas, ir a vários advogados, a vários contadores, a vários planejadores financeiros para fazer a gestão patrimonial dos bens que você constitui em vida. Com a nossa tecnologia, sem sair de casa, com uma ferramenta totalmente online, você consegue ter isso na palma das suas mãos com o apoio de uns nossos especialistas. E é isso que faz com que a gente seja uma empresa em crescimento aqui no Brasil, justamente
justamente porque nossos concorrentes atuais são escritórios de advocacia tradicionais, escritórios de contabilidade tradicionais, que prestam um bom serviço para a sociedade, que são excelentes, mas que muitas vezes não têm a tecnologia que nós temos para facilitar esse processo para o cliente final. Organizar a sua herança em vida é muito importante porque te dá o poder de decidir o que você quer que aconteça quando você não estiver mais por aqui. A gente tem atendido alguns clientes que se preocupam, por exemplo, com seu pet, com seu animalzinho de estimação. Bom, tem eu e meu cachorrinho aqui, se algo acontecer comigo, quem vai cuidar do cachorrinho? Nos últimos anos cresceu muito o número de animais abandonados porque o dono faleceu. E a gente sabe que cuidar de um animalzinho de estimação, por exemplo, é algo que é caro, é algo que demanda uma despesa financeira. Então é cada vez mais comum que as pessoas organizem a herança pensando não só em outras pessoas, mas às vezes também em animaizinhos de estimação, que cada vez mais pessoas têm em casa, para deixar acesso a documentos importantes. Por isso que é extremamente importante quebrar o tabu de pensar sobre o final da vida, quebrar o tabu de falar sobre a morte e realmente organizar a herança no dia a dia. Nós temos buscado abrir um canal com vários corretores de seguro, vendedores de imóveis, pessoas que têm acesso e que têm a confiança de clientes que possuem 60 anos ou mais, 70 anos ou mais e que querem organizar a sua herança. Então a guardadoria tem um canal de remuneração de parceiros que indicam pra gente clientes que podem se interessar pelas nossas soluções de planejamento sucessório. Então nós criamos a nossa plataforma de uma maneira extremamente user-friendly, fazendo com que qualquer pessoa, por mais velha que ela seja, tenha facilidade de usar a nossa plataforma, de entender a lógica por trás do sistema, usando recursos que estão disponíveis para todo mundo, como integrações com o WhatsApp, que é um dos grandes difusores do nosso modelo de negócio, as pessoas compartilhando em grupos, mandando para amigos o formato do nosso serviço, o formato da nossa plataforma. Nós temos um comprometimento público de sempre deixar uma versão da nossa plataforma gratuita. A nossa missão é que qualquer pessoa consiga organizar algumas questões relacionadas ao final da vida por meio do nosso programa, sem precisar pagar nada sobre isso. Então, entrando no nosso site, a pessoa consegue, por exemplo, escolher um guardião. Um guardião pode ser um amigo seu da escola, pode ser o seu esposo, a sua esposa, pode ser um filho ou um amigo do trabalho. E esse guardião é alguém que vai receber orientações suas quando você não estiver mais por aqui. Quando você faz esse registro na nossa plataforma, gratuitamente, o seu guardião é informado que você fez esse registro, mas ele não consegue acessar o conteúdo. Ele simplesmente recebe uma mensagem falando o seguinte: agora você é o guardião de fulano de tal. Se algo acontecer com essa pessoa, comunique à plataforma. Depois que você falece, esse guardião vai lembrar que ele é o seu guardião. E ele vai entrar em contato com a gente, enviando a documentação comprobatória do falecimento, e ele vai ter acesso às informações que você deixou para ele. Esse nosso plano é gratuito, é um serviço que a gente traz para a sociedade, para quebrar esse tabu de falar sobre o final da vida e de pensar sobre as nossas ações. Então hoje nós trabalhamos com 6 colaboradores fixos que atuam ajustando a nossa plataforma e atendendo os nossos clientes na elaboração de seus testamentos, na criação de suas holdings familiares, na utilização dos mais diversos instrumentos de planejamento para o final da vida. Nós temos hoje uma equipe multidisciplinar que trabalha em vários lugares do país diferentes e nós trabalhamos todos no regime home office, organizando toda essa gestão pelas plataformas atuais. Que negócio interessante, realmente reflexivo, não é mesmo? Depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre a guardadoria com Felipe Figueiredo. Ele que é analista de inovação do Sebrae Nacional. Não saia daí, o Projeto Startup volta já. Estamos de volta e agora vamos conversar com Felipe Figueiredo, que é analista de inovação do Sebrae Nacional. Felipe, seja muito bem-vindo, que bom receber você aqui. É um prazer, Camila, muito obrigado pelo convite e uma satisfação estar aqui no Projeto Startup.
A satisfação é nossa. Felipe, para a gente começar, podemos dizer que a startup do Thiago e dos seus sócios é realmente um negócio inovador no país? É sim, Camila, a gente pode dizer isso sobre alguns aspectos, né? Primeiro, acho que retomar um pouquinho o que é inovação. Inovação é toda aquela ideia que, quando ela é implementada, ela gera algum valor para a empresa, algum valor corporativo, né? A gente sempre trata isso, que a inovação ela deve ser aplicada e gerar algum resultado positivo. E no caso dessa empresa, da guardadoria, do Thiago, seus sócios, tem alguns pontos muito interessantes. Primeiro, que isso serve para qualquer tipo de empresa, mas principalmente para as que estão trabalhando com inovação. Identificar um problema real, ou uma dor real, ou uma oportunidade real de mercado. E aqui eles identificaram uma que não é usual, né, que é exatamente prestar um serviço naquele momento que talvez seja um momento que ninguém gosta de pensar, que são as sucessões familiares, são os casos de morte, testamentos e etc. Então, talvez a grande inovação que eles tenham trazido é como ajudar as pessoas a passarem as informações necessárias de uma maneira ágil, usando uma plataforma que eles criaram e chegando numa solução talvez mais leve. Então, existia certo serviço desse mesmo segmento que eles atuam, ou talvez a forma como que as pessoas usavam, que não eram tão facilitadas como eles trouxeram. Então, a grande inovação deles é na distribuição desse serviço para os seus clientes. Exatamente. Você viu, Felipe, que o Thiago ele quer realmente quebrar o tabu de falar sobre a morte ainda em vida, né? E criar uma nova cultura no Brasil sobre o tema que já é mais avançada em alguns outros países. Quais seriam as vantagens que ele tem e o que pesaria nessa empreitada? Isso é bem interessante porque também demonstra uma oportunidade de mercado aí em relação até à própria evolução da sociedade brasileira. Em alguns países, como a Europa, que tem uma população idosa já há algum tempo, já tem mecanismos um pouco mais fortalecidos nesse aspecto de proteção e sucessão familiar. O Brasil, como a gente é uma sociedade estava ainda muito jovem, talvez a gente não tinha uma cultura aplicada nesse sentido no Brasil. Mas com o passar do tempo e a nossa população vai envelhecendo, isso se torna necessário. Então, isso também é uma oportunidade que o Thiago deve ter observado e pensado na sua solução. E o processo em si é bem interessante, porque ainda em vida a pessoa pode definir, pensar quais os rumos que ela quer dar para o seu patrimônio, que foi algo que ela investiu muito tempo, né, fazer uma boa distribuição de uma maneira até cautelosa e com tempo. Então, implantar essa cultura de pensar previamente nessas situações, que é o que eu acho que é um grande diferencial em termos de cultura mesmo social que a startup do Thiago pode oferecer ao Brasil. Maravilha! E Felipe, criar um negócio inovador sempre enfrenta desafios aí, resistências, né? Por parte dos potenciais clientes, isso é muito comum, né? Ou não? Sim, principalmente quando o tipo de serviço não é muito conhecido. Então, eu acho que o principal desafio da startup guardadoria e desse tipo de negócio muito inovadores, que a gente não tem muito contato no dia a dia, é conseguir comunicar, chegar numa grande massa de mercado que tem essa dor, que às vezes nem as pessoas sabem que ela tem essa dor, que ela tem essa necessidade. E principalmente tratando sobre esse tema, ou temas um pouco mais complexos, como esse da guardadoria, as pessoas não gostam de pensar sobre isso. Então você tem que ter um esforço muito grande para ter uma solução boa, que atenda uma dor de mercado, e você vai ter um esforço, um desafio muito grande de chegar nessa comunidade, nesse mercado, e explicar para ela que isso é necessário. Eu acredito que esse é um caminho que eles estão percorrendo, vão percorrer durante um tempo ainda para crescer e se tornar uma empresa realmente sustentável, porque a escalabilidade me parece que eles já possuem no seu modelo de negócio, principalmente porque eles aliam tecnologia, plataforma, com uma ideia inovadora e soluções inovadoras. E é muito legal também, algo que eu acho que a gente pode destacar, que não é só questões patrimoniais que eles estão trabalhando, né, de sucessão. A pessoa pode deixar um recado para uma pessoa querida, deixar mensagens, pensamentos para sua família. Isso é algo super inovador nesse mercado, principalmente falando de Brasil.
Sim, é verdade. E a gente falando aí de inovação, eu te pergunto, como saber se um negócio é realmente inovador no empreendedorismo e como transformá-lo em uma inovação? Perfeito. Como eu falei um pouquinho de inovação no início, né? A gente tem aquela inovação, que é uma inovação radical, que cria um negócio novo do zero. Isso é muito raro, isso acontece assim pouquíssimas vezes com pouquíssimas empresas. E a gente tem outro conceito de inovação incremental, que é a partir de um produto, um processo ou serviço, a gente tem uma ideia nova, aplica aquilo e aquilo melhora de alguma maneira esse produto, esse serviço ou esse processo. É isso que mais ocorre, e é isso que ocorreu até no caso do Thiago, né? Ele entrou no mercado que já tinha algumas soluções, mas talvez com uma proposta diferente, com um modelo diferente para os seus clientes, que é essa plataforma que ele criou, ele gerou uma inovação. E aí como que a gente sabe se isso é inovação? Se ele está tendo resultado realmente de mercado de forma positiva, ou seja, ele está conseguindo chegar nos clientes, os clientes estão pagando, ele está tendo uma recorrência, né? Ele tem públicos que são realmente ali fiéis, e isso está levando o produto dele para outros mercados. Isso é uma característica de uma empresa que tem inovação. E para inovar, eu acho que falando um pouquinho também para quem está nos assistindo, fica pensando, isso às vezes empreendedorismo não é uma receita de bolo, mas a gente tem algumas técnicas que podem ajudar a quem quer começar, né? E a gente trabalha muito isso no Sebrae. Então eu gosto muito de talvez trazer só uma jornada da visão empreendedora, que normalmente começa olhando para o mundo, né? Isso quer dizer, olhando para as oportunidades que o mundo dá, e muitas vezes as oportunidades vêm de problemas, e hoje a gente tem uma série de problemas, inclusive socioambientais, que podem se tornar negócio. Depois dessa observação para o mundo e para as oportunidades, é importante também você escolher essa oportunidade, definir um posicionamento para a sua empresa e criar uma proposta, que é o que a gente chama ali, naquele momento de você validar a sua ideia de uma maneira mais concreta e mais real. Então, a partir de uma observação, a partir de uma definição de um posicionamento, você cria uma proposta e vai levar isso para um possível mercado cliente, um mercado comprador para testar. Uma vez dando certo, você começa a partir para uma estruturação do seu processo realmente de empresa, né? Como que isso vai ser vendido, como que isso vai ser distribuído, como que isso vai custar, para você poder chegar num produto vendável e entrar no mercado. Ótima dica, Felipe. E esse segmento que o Thiago escolheu, né, da guardadoria, é um segmento aí, um ramo promissor? O que você acha? Sim, assim, todo mundo, a maioria das pessoas tem bens patrimoniais que precisam, em algum determinado momento da vida, da família, ser distribuído. Então, só por aí você tem um gigantesco mercado para ser trabalhado. E ainda somado isso com as outras soluções que a plataforma dele dá, de pessoas que queiram simplesmente fazer uma passagem mais compartilhada, talvez, dos seus pensamentos para suas famílias, você ainda aumenta mais o campo de possibilidades de pessoas se interessarem nesse serviço. Não somente a questão patrimonial, mas também uma questão afetiva. Então, é muito legal que eles estão conseguindo juntar esses dois aspectos, que às vezes não parecem possíveis de ser juntados, serem unidos numa mesma solução, numa mesma empresa, no mesmo produto para os seus clientes. Então, eu acho que é um gigantesco mercado que ele está atuando, e o que é legal, né? Não somente aplicado no Brasil. Esse é um tipo de situação que pode ser aplicado em diversos países, e ele pode, no futuro, inclusive, estar trabalhando internacionalmente com outros países. Para a gente finalizar, Felipe, eu queria saber qual é a dica que você pode dar para o Thiago, para que ele possa captar mais clientes, fazer crescer ainda mais a startup dele, se tornar cada vez mais conhecida. Qual a dica que você dá para ele? Eu acho que eu reforçaria um ponto aqui que o Thiago já deve saber muito bem, que é entender muito bem o seu mercado, os seus clientes, para onde que é necessário fazer os ajustes da sua empresa para cada vez mais atender melhor esses clientes. E quando a gente fala atender melhor, pode ser uma série de situações. Ter produtos diferentes para nichos e segmentos de pessoas diferentes, com valores diferenciados, ou formas de compra diferenciadas, mas também resultados diferentes para cada tipo de perfil. Então, ele deve sempre ter isso em mente
e tomar as decisões com base nisso, a partir de uma estratégia de mercado e de posicionamento de mercado. Ele pode até definir um nicho único, mas dentro desse nicho, realmente trabalhar de uma maneira muito aprofundada para entender e ofertar produtos cada vez mais adequados. E eu acho que isso não se aplica só ao Thiago, se aplica a todo mundo. Gostaria aqui também de reforçar que o Sebrae atua com todo tipo de empresa, e especificamente falando das inovadoras, nós temos uma carteira de projetos muito grande para atender startups com serviços diversos do Sebrae para esse tipo de empresa inovadora. Então, quem tiver interesse, é só acessar nosso site ou digitar no Google Sebrae Startups. Vocês vão achar uma infinidade de conteúdos, dicas, um pouco disso que eu falei, ferramentas, estudos com oportunidade de mercado, enfim, uma série de programas também abertos, que são abertos frequentemente pelo Sebrae, para apoiar esse empreendedor na ponta, ali no seu dia a dia, muito focando na gestão empresarial, que é o nosso universo de trabalho aqui enquanto instituição de apoio ao empreendedorismo no Brasil. Então, eu queria deixar também esse momento aqui para as pessoas procurarem e saberem que o Sebrae, sim, apoia qualquer segmento de empresa, qualquer nível de maturidade. Você pode estar na curiosidade, quando você ainda nem sabe muito bem o que você quer fazer, mas você quer empreender. Quando você já tem uma ideia, você precisa transformar isso num protótipo. Quando você já tem um protótipo, quando você já está começando a operar a empresa, a gente tem produtos e mecanismos para te atender em todos esses momentos. Ótimas dicas que você deu, Felipe Figueiredo, analista de inovação do Sebrae Nacional. Muito obrigada pela sua participação, viu? Foi ótimo. Muito obrigado, a gente que agradece, estamos sempre à disposição aí para ajudar o empreendedor brasileiro. Camila, muito obrigado. E o Projeto Startup fica por aqui. Ficou com vontade de assistir mais? Então acesse o nosso canal no YouTube, que aparece aí na tela, e confira toda a nossa programação. Porque você já sabe, né? Assistir o canal Empreender já é um bom negócio. E eu espero você no próximo Projeto Startup. Tchau!